Muito bem, pessoal. Temos algumas coisas que detonam e acabam com o nosso metabolismo. Então nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Clicou no gostei, se subscreveu no canal e ativou o sininho, então você é uma pessoa do bem, eu estou com você. Se você não fez isso, você também pode ser uma pessoa do bem, mas não esquece de fazer. O nosso número 6, pessoal, não é puxando a brasa para o meu sardinha, a brasa para a minha sardinha, mas e sim porque é a verdade. Se você não faz musculação, isso atrapalha o teu metabolismo. Porque presta atenção no seguinte, qual que é a maneira mais fácil de um gordo de 100 quilos conseguir se manter magro? Qual que é a maneira mais fácil disso? Ele mantendo 100 quilos. Aí você vai dizer, pô, Leandrão, mas tá de brincadeira, né? A melhor maneira do cara gordo se manter gordo, não entendi que porcaria de vídeo, eu vou dar o dislike aí. Não, eu quero dizer o seguinte, uma pessoa de 100 quilos com 40% de gordura corporal, que era o meu caso, ela vai se manter muito fácil se ela pesar 100 quilos com 10% de gordura corporal. Entende isso? Porque são os 100 quilos. Na verdade, ela vai poder comer, vai dever comer até mais. Então, musculação para hipertrofia é determinante. Por quê? Emagrecer você já viu que é fácil. Não é muito difícil. A gente já conversou aqui no YouTube. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida. Não esqueça mesmo. Você vai ver que não é muito difícil. Só que se manter magro. Por quê? Porque a pessoa emagrece, estraga todo o metabolismo dela e tal, e fica com o metabolismo ferrado. Aí depois recupera tudo, lógico. Agora, se fizer musculação, aumentar a quantidade de massa muscular, melhorar a sensibilidade à insulina, aumenta a testosterona, faz a tireoide funcionar melhor, o GH melhor, meu amigo, você tá maquinado. Pode vir qualquer coisa que não vai te derrubar. Então, musculação. Número 5, dormir mal. Então, galera, é o seguinte, quando você dorme menos horas, naquele dia específico, você não vai ter uma mudança metabólica. Nossa, olha, afundou o metabolismo porque ficou assistindo Cineband Privé. Não, não. Você, naquele dia, vai ficar com sono, beleza. Só que o sono de forma acumulada, né, então a falta de sono, vai piorando a tua condição como um todo. Então, já aconteceu muito, aluno meu falou, não dormi bem, devo treinar? Cara, uma vez só pode ir, tranquilo, toma uma cafeína, desce o pau e já era. Agora, todo dia, ele mesmo vai perceber que ele não está mais treinando com vigor. Então o treino dele começa a piorar. Se ele não recupera das coisas, ele vai começando a ter piora da sua saúde, das suas taxas de hormônios, etc. Então você vai piorando o teu metabolismo em longo prazo. Eu sei, tá, gente? Por favor, não é todo mundo que pode dormir um monte de horas. Lógico. Só que é o seguinte, tem um cara que tem trigêmeos na casa dele, tem 2 empregos para sustentar e tudo bem, esse cara aí tem que jogar o jogo, ele não vai conseguir dormir e pronto. E vai sofrer por causa disso, mas é em troca de algo que esperamos seja temporário. Mas tem gente que não vai dormir cedo porque está vendo televisãozinha com 12 pessoas comendo e fazendo fezes dentro de uma casa. Então, aqui é um caso diferente. Prioriza teu sono. Número 4. Leandrão, eu odeio musculação. Direito seu, meu amigo. Você pode odiar, não tem problema nenhum. E eu não quero que esse vídeo fique endossado para musculação, que é o esporte que eu mais gosto. Só que é o seguinte, se você não gosta de musculação, procura outra modalidade. Pô, Leandrão, mas na outra modalidade, se eu for correr, se eu for lutar, se eu for, sabe, eu não vou conseguir ganhar massa muscular, não vou acelerar meu metabolismo igual, porque eu não vou ficar pesado, eu vou ficar leve mesmo. É verdade. Na musculação você tem esse benefício a mais, mas isso não quer dizer que outras atividades físicas vão te ajudar muito a melhorar o seu metabolismo. Então, você que faz uma corrida intensa, você experimenta de um fenômeno chamado EPOC, superutilização de oxigênio pós-exercício físico. Você já percebeu quando você faz um exercício físico muito intenso, você fica quentinho por mais tempo? Às vezes você coloca a mão e fala, caramba, eu tô quente. O que é isso aqui? O que é esse calor? Esse calor está vindo de onde? De calorias. Ou seja, mesmo em repouso, você está queimando mais calorias. E isso é muito bom. E isso você vai experimentar com qualquer atividade física intensa. Então ela vai melhorar muito o seu metabolismo.
Se na musculação você está indo bem, você pode conciliar. Mas se você não gostar da musculação, faça outra atividade física. Algo que ferra muito o teu metabolismo, número 3, são dietas extremamente restritivas. E aqui que a gente está dizendo é restritiva de caloria. Por quê? Vamos assumir que o seu metabolismo são 2.000 calorias. Aí você vai e come 1.000. O que seu corpo vai fazer? Porque você vai morrer, certo? Então como é que eu vou morrer, Leandrão? Não, vai morrer. Porque se você todo dia pega 1.000 calorias do teu estoque, o seu estoque é limitado, certo? Ele vai acabar um dia? Vai. Quando acabar, o que vai acontecer? Vai morrer. O que seu corpo faz? Ele, tuft, joga para baixo. Baixou a caloria, ele baixa o metabolismo. Baixou a caloria, ele baixa o metabolismo. E isso em longo prazo vai deixando o seu metabolismo horrível. E aí como é que eu faço para sair disso? Beleza, Leandrão, mas eu tenho que emagrecer. E aí, como é que eu faço? Você vai emagrecer, você vai fazer um déficit calórico moderado. Então você está lá, 2.000 calorias. Você não vai baixar para 1.000. Baixa para 1.700. Você já vai perder gordura. Aí o corpo, equilibrou. Você vem e tira mais um pouco. E esse processo vai demorando mais. Leandrão, mesmo assim eu vou ferrar o meu metabolismo. Isso. Próximo passo é entender e aceitar que toda agressão para o seu corpo tem um custo. E abaixando o peso, você vai inevitavelmente piorar o seu metabolismo. É o preço a se pagar. Só que vamos vender caro. Porque a gente vai fazer o processo direito, vai fazer musculação, cardio, vamos fazer o déficit calórico moderado. E tudo isso vai te levar ao emagrecimento e que você vai finalizar esse processo e resolver o teu problema. E depois você vai voltando com a caloria, vai voltando, o metabolismo vem subindo, porque você tem que subir devagar. Você está com o metabolismo lá embaixo, joga a caloria lá para cima, você engorda. Então quando você termina o cut, você vai fazer a virada de chave, você vai devagarinho, eu já expliquei isso aqui no canal. Muita gente erra nesse momento. Essa virada de chave, eu percebo que é um lugar que eu acrescento muito nos meus alunos, porque essa virada de chave o pessoal faz errado. Então sobe a caloria devagar, vem subindo, o peso vai ali dando aquela sambadinha e tal, 1 quilinho para cima, 1 para baixo, mas mais ou menos você não vai engordar e tudo certo. E aí você finaliza o teu processo. Ou você dá uma pausa nele, porque você está mentalmente acabado, o metabolismo está acabado, e depois você volta a emagrecer o restante. Isso também pode acontecer. Número 2. Galera, o que rege o nosso metabolismo no corpo? Testosterona? Não. T3, T4. Tireoide. Tá? Então tem gente que vai tendo uma piora da tireoide e às vezes não faz um exame de sangue, não monitora. E aí com uma tireoide muito baixa, o seu metabolismo vai para o pé. E você pode fazer de tudo. Você treina, você faz dieta, você toma termogênico, não sobe o metabolismo. Falta hormônio. Então, se você tem algum desses sintomas, como por exemplo, engordar muito fácil, baixa disposição, tristeza, sabe, coisas desse tipo, vai fazer um exame de sangue, faz uma bateria geral e inclua nela TSH, T3 e T4. Se o seu TSH der muito acima de 4, 4,5, galera, já procura um médico para a gente já resolver isso aí. E o nosso número 1, que é a testosterona. Então eu deixei a testosterona em primeiro, apesar do metabolismo ser muito mais regido pela tireoide do que pela testosterona. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma testosterona baixa e uma tireoide alta, seu metabolismo ainda é bom. Se a sua testosterona for alta e a sua tireoide for muito baixa, ele vai ser ruim. Mas eu deixei em primeiro a testosterona mesmo assim, porque para nós aqui que queremos estética também, nós quando temos a testo baixa, a gente piora tudo. Então vamos colocar aqui como muito importante você verificar o nível de testosterona. Então se você é homem e tem abaixo de 350, talvez seja legal você procurar alguma coisinha para fazer. Existem 4 passos para a gente melhorar a nossa testosterona. Então você começa no primeiro, se não der você vai para o segundo, terceiro, até o quarto você vai resolver a testo baixa. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui que é sobre isso.